Eu sou a Mariana, monarca deste reino, apaixonada por comunicação. Nosso lema é dividir para conquistar e hoje eu tô com a Fran e a gente vai falar sobre planejamento financeiro muito além da reserva. Oi, Fran. Oi, tudo bem? Me chamo Franciele. Hoje eu fui convidada pela Mariana. Vou falar bem breve sobre quem é a Franciele, né? A Franciele é uma ex-endividada, uma pessoa que resolveu empreender desde 2018 e comecei a trabalhar na área financeira desde os meus 19 anos. Trabalhei em várias empresas e desde 2020 resolvi empreender dentro do BPO financeiro e consultoria empresarial. Esse é um pouquinho da Fran. Vamos começar por aí. O que é esse tal de BPO? BPO financeiro. BPO. Nada mais que a terceirização financeira. Porque hoje muitos empresários têm toda uma responsabilidade financeira. E dentro do mercado de terceirização, você pode sim terceirizar um setor financeiro. Que seria Sai da empresa e vai para fora. fora. Não precisa ter exatamente um funcionário que faça essa operação. O dia a dia. O dia a dia. E operação é o quê? Contas a pagar, contas a receber. E é muito mais eficaz tu ter uma pessoa que é especialista na área financeira, ao invés de ter talvez uma pessoa que só vai preencher planilha ou em sistema, né? Só vai dar entrada em nota. Isso. Não, é muito além, né? A gente trabalha muito com a parte disso, de trazer esses dados para poder depois trazer uma consultoria empresarial. Focando agora em planejamento, que é o nosso assunto principal. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente se atém muito a fazer reserva. Mas não é só isso, é um universo bem amplo, né? Bem amplo. A reserva, ela sim é uma consequência, né? Mas uma dos maiores que a gente deve trabalhar é a parte da inteligência emocional. Porque se você não tiver uma reserva, você não vai conseguir dormir direito. Então isso vai te atrapalhar muito o teu sentimento, né? Então isso faz com que não tome decisão. Não tendo um bom planejamento, você não vai ter reserva. Você não vai saber se você pode investir no teu negócio ou até na tua vida pessoal também, né? Porque aqui a gente vai trazer esses dois assuntos. Não tem empresário, não tem como separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Mas você tem que ter muito além. A reserva é simplesmente o dinheiro, mas tem tudo algo por trás. Tem tomada de decisão, tem relatórios, tem métricas e tudo através do planejamento financeiro. Do planejamento financeiro. Ele tem que ser, agora que a gente está chegando no final do ano, é a melhor época de começar a iniciar esse projeto, de fazer esse planejamento, tá? Porque o planejamento, ele não é só preencher um orçamento, né? Porque envolve vários setores da empresa, né? Exemplo, tá? Vamos usar uma empresa que existe RH, que tem um marketing, que tem um setor financeiro, né? E não é só isso. Existe o departamento pessoal, que daí já envolve o quê? Vou poder trazer mais pessoas para trabalhar na empresa? O meu marketing, qual vai ser a parte da pizza do faturamento da empresa? Quanto teremos de verba? Isso. E a maior dificuldade hoje dos empresários é saber quanto que pode gastar no marketing, né? Porque eu digo assim, não tem como você vender mais se você não tiver um bom marketing também, né? Um bom planejamento, né? Depende muito se você trabalha com joias. Você vai ter que investir em pessoas que fazem uma boa foto, ou talvez uma influência, ou a própria proprietária falar, mostrar. E isso tudo tem um custo. Então, o planejamento, ele entra planejamento e orçamento. São coisas separadas, mas eles têm que trabalhar junto. E qual é o primeiro passo para essa organização financeira? A organização financeira, né, antes do planejamento, é você fazer todos os levantamentos de despesa e de receita. Quando a gente fala receita, não é só venda. Às vezes você tem algum bem que está investido. Às vezes tu tem um veículo, mas esse veículo você usa para a empresa, não usa, ele é um bem. Então, quando a gente fala assim, tem que fazer esse levantamento. Tudo que tu tem a receber, tudo que tu tem na conta, é fazer um diagnóstico financeiro. Essa é a palavra-chave. A gente tem que fazer um diagnóstico financeiro para poder fazer o planejamento financeiro. E informações claras, gente. E todas as informações. Não é tipo, não, esse aqui eu não vou colocar. O teu financeiro, ele vai saber todas as informações sua, da empresa. Ele vai ser teu braço direito, esquerdo, é uma pessoa muito séria. Então, a gente não pode ter receio de não passar informações. Isso. Né? De esconder algo do financeiro. Não dá para esconder. Porque, assim, os números não mentem, né? Eles não mentem. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de passar. Não, Fran, eu venho aqui, daí eu começo a fuçar, indo. Eu falo, tá, mas isso aqui apareceu de repente... Porque às vezes acontece a pessoa pagar errado alguma coisa de que é pessoal,
Aí a gente começa a questionar, né? Não é que a gente quer saber tudo, mas cara, não tem como ter o resultado e não tem como tu saber o que tu tá gastando, não tem como saber. O fluxo de caixa, ele é a base de todo mundo, né? O fluxo, ele tem que ser, e é algo diário, né? É toda semana, é todo dia, ficar olhando. Então, isso que vem a terceirização, porque às vezes tu não vai ter um olhar de olhar todo dia, mas aí a gente faz essa operação e a gente faz um agendamento para trocar informação sobre isso. Ah, vamos ver por que você está gastando mais talvez com essa despesa. Ah, e ano que vem vai ter essa despesa? Uma coisa que a gente sempre fala, tem que prevenir o imprevisto. A gente tem como prevenir. Deixar uma reserva para algo que possa acontecer. Por exemplo, assim, IPTU. Todo ano tem IPTU. E as pessoas não guardam dinheiro do IPTU para pagar. Principalmente quem tem imóvel alugado da própria empresa. Todo ano a gente sabe que tem que pagar IPTU. Licenças. Tudo, licença, cartão digital, o CNPJ que tem que atualizar. Tudo isso é uma vez por ano. E as pessoas não colocam no orçamento. Elas esperam chegar perto para colocar essa despesa. Aí vem errada a precificação. Porque você podia estar cobrando um pouquinho para poder cobrir essa despesa macro. Vocês começam a entender e a perceber o quanto é importante isso no dia a dia, porque qualquer tomada de decisão que você vai fazer ou que você vai querer investir, você vai ter em base nos relatórios financeiros. Isso. Né? Quero investir numa máquina, eu quero comprar mais produto. Temos capital para isso? Temos um caixa para isso? Às vezes, se você começa a maquiar esse tipo de informação, você está se iludindo. E daí, no final das contas, vai chegar e você pode, de repente, até quebrar, né? Por isso que há estudos, né, que 5 anos muitas empresas falem. Porque a partir do 5º ano, que a empresa ela começa a ter lucro. Porque quando você abre uma empresa, você tem que colocar capital, você não vai vender de primeira. Então, nesse primeiro momento, tu já tem que planejar, nossa, se eu vou pôr 20 mil na minha empresa, o que isso vai ser? Qual que é o setor que eu vou ter que investir mais? Então, assim, principalmente prestador de serviço, tá? O prestador de serviço é um setor que não tem mercadoria. É o teu própria fala, às vezes, é o teu próprio, a tua própria imagem. Então, para eles, o prestador de serviço ele tem que ter muito mais controle do que uma empresa que vende roupa ou vende acessórios. Porque ela tem o produto. A entrada dela é a partir do fornecedor. Então, ela já tem uma base de despesa, que é o valor da compra. Então, ela vai fazer o quê? Vou pôr 30% em cima, 40%. Agora, e o prestador de serviço? Ele tem que saber muito bem se ele paga aluguel, se ele tem uma despesa fixa, talvez internet, água, luz, deslocamento. Isso tudo eles não colocam, né, no valor do preço do prestador de serviço. Eles, às vezes, focam só no produtizar o tal do serviço dele. Minha mentoria é X reais, mas quando ele vai colocar na ponta do lápis, teria que ser muito mais para ele conseguir ter margem. Para ele ter margem e poder investir mais. E tem alguma coisa no dia a dia que nos facilite para quem quer começar a ter esse cuidado, esse olhar, uma ferramenta, uma planilha de Excel, algo básico, assim, para começar amanhã? O que eu sempre digo, assim, primeiro você tem que se conhecer. Fran, o que isso tem a ver com o financeiro? Porque se eu falar para você, olha, para você ideal é uma planilha. Se eu não te conhecer ou você não se conhecer, às vezes você não tem facilidade com uma planilha. Às vezes você quer um aplicativo, mas de alguma forma tem que registrar. Uma coisa que funciona muito é você criar um grupo com você mesmo. Um grupo no WhatsApp. É uma coisa prática. Você acabou de abastecer. Manda ali e já tal. E assim, põe na sua agenda. A gente coloca agenda em tudo. Um dia para olhar o financeiro. Hoje, se você é sozinho e você precisa executar essa atividade sozinha, tira um dia da semana. Para você olhar. Semana. Isso. Faz uma auto-reunião. Uma reunião com você mesmo. E como é que a gente começa a analisar esses dados? Porque, por exemplo, se fosse eu, não entendo nada, tá lá, eu na minha planilha, eu anoto tudo. Certo. Papelzinho de bala, grandes investimentos. Mas como é que eu começo a analisar isso? A fazer sentido? Opa, tenho dinheiro, não tenho dinheiro? Como é que eu interpreto? Isso é uma das coisas que... Mas é porque não é só preencher uma planilha, tem que entender ela, né? Então, isso é uma das missões nossa, e mostrar para você como você chega aos teus números, tá? Uma coisa é entender como que você está preenchendo a tua planilha. Às vezes, o que acontece? É separar por categorias. Exemplo, vamos usar o teu próprio exemplo, né? Entrou R$1.000 numa consultoria. Desses R$1.000, qual foi as despesas que você teve?
Não, Fran, é eu mesmo. Ok, então esse R$1.000 vai para sua conta direto, certo? Só que com esses R$1.000 você gastou talvez com deslocamento, você coloca uma porcentagem embaixo, uma categoria transporte. Material, ou como você fez para chegar até lá. Então, quando você cria essa categoria, dentro do mês, chegamos aqui em novembro, vamos usar outubro. Outubro acabou, ou você vai pegar a tua planilha e vai ver o que você categorizou. Administrativo, comercial, financeiro, porque o comercial entra marketing. Você gastou R$100 de marketing. Financeiro é você mesmo que faz, mas o que tem no financeiro? Taxas, tarifa de banco, aí impostos, aí você viu. Aquela conta de menos e mais. Aí você tem que analisar, esses R$1.000 que entrou, ele bateu com o valor e sobrou alguma coisa? Ou os R$1.000 não compensou aquilo ali? Fiquei no vermelho. Ficou no vermelho. Só que o que acontece? Eu usei o exemplo do R$1.000, mas a gente diz no faturamento, por isso que o fluxo de caixa é importante. Você tem que perceber se dentro do mês o que você recebeu cobriu as tuas despesas. Essa é a primeira análise e é a mais básica. Por quê? Fran, não, mas a minha conta começou com 5.000. Isso é um saldo da conta, não tem nada a ver com o teu fluxo de caixa. Ele vai somar 5.000 com mais 1.000, certo? Ele somou 6.000. Só que o que você tem que ver mensal? Se a tua receita cobria isso. Tá cobrindo as despesas. Isso é o fluxo. Né? Não é que você não vai usar os 5 que tá lá. Tu Mesmo vai usar. Que tenha sobrado, esquece ele lá. É para você ter uma noção do qual mês que você tem maior despesa e qual mês que tu não tem. Porque os 5.000, ele teria que ser talvez para tua reserva. Ah, legal, eu tenho 5. E mas... ali tu começa, eu cortei ela, ali não, começa a construir uma linha do tempo, porque daí quando chegar o ano que vem, você já sabe que de janeiro pode ser um mês que não rentabiliza tanto, março já melhora, para você já se preparar em janeiro e fazer algo para rentabilizar. Isso. Só que você só consegue fazer isso tu ter os dados mapeado. Por exemplo, assim, por isso que é importante saber também conhecer o teu público, conhecer quem é as pessoas que consomem o teu produto, né? Porque, por exemplo, temos datas comemorativas e aí que é a sacada. Se você fazer um planejamento geral do ano todo, tu vai saber qual é o período que vale mais a pena você investir para poder trazer mais clientes naquele período. Por exemplo, no meu setor, para mim não vale a pena eu investir algo no Dia das Mães, porque o meu público não são as mães, são as empresárias que são mães. Aí eu tenho que me comunicar de forma diferente. Sim. Então tu tem que entender isso, sabe? É realmente bem complexo. É. Eu tô achando mais complexo do que eu imaginava. É que aqui a gente está trazendo muito a questão do planejamento e a questão de como executar, de como você olhar, né? Então, assim, uma coisa que eu dou um conselho é ver o que você... Se tu pega extrato bancário, começa a dar uma olhada como que foi os seus últimos 6 meses, os últimos 4 meses, para poder ter uma projeção do ano que vem. Não, Fran, eu tenho um ano inteiro de registrado, mês a mês, só que aí tem que entender como que você registrou, quais são os dados que a gente consegue levantar, porque não adianta que nem tu falou de uma bala, mas essa bala talvez não foi um lazer seu como pessoa física, é porque ou foi um brinde que você levou para um cliente. Então tudo isso, né, tem que pensar, se dentro de 3 meses você gastou, exemplo, R$50 de brinde, por que não colocar algo fixo? Todo mês R$50. Mas esse mês não teve, ok, joga pro próximo mês. Então são esses detalhes, ter essas despesas muito claras. Eu já vou pegar esse gancho. Como que a gente faz esse planejamento? O pessoal gosta muito. Pequeno, médio e longo prazo. É interessante dividir para quem está iniciando, ter essa quebra assim de pequenas metas, pequenas ações para ir estruturando? Sim. Eu gosto muito de trabalhar com o longo prazo, 2 anos. Porque assim, eu trabalho com uns 2, 10 também. Só que vamos lá, o tempo está passando muito rápido. As coisas estão mudando muito rápido. Então, o teu planejamento de 5 anos, em 6 meses pode ter mudado. Aí vem a sacada. Se o teu longo prazo é 2 anos, tu tem que ter muito claro as metas, o custo que vai ser. Até depois, não sei como ali, qualquer coisa a gente pode pôr até no próprio canal, um modelo de como fazer. Quem assistir até o final, mandar mensagem pra Fran, ela vai liberar esse material. Eu libero. Mando pra Mas tem que falar que viu aqui no canal, senão ela não vai mandar. É isso aí. E o que acontece? Nesse longo prazo, né? Pra que você quer? O que seria longo prazo pra você hoje? Pra gente usar o teu exemplo. 6 meses. Mas o que seria? Porque
Tipo assim, algum produto, algum material, só para isso ficar mais visível. Ou eu posso trazer um exemplo, se quiser. Acho que é melhor fazer um exemplo, porque eu não faço planejamento, já começa por aí, né? Tá, entendi. Vamos lá, vamos dizer que eu preciso comprar um notebook Ótimo. novo. Bem realista, Isso, assim. vamos usar ele no médio prazo, que seriam 6 meses, tá? Vamos lá. Ok, você sabe que você quer um notebook. Primeiro ponto, qual é a marca? Começa aí. E qual é o valor desse notebook? Aí entra o que? Os orçamentos. No planejamento, ele tem que ter uma ação. Não adianta você colocar que você quer Só a ideia. Não, vamos usar esse aqui, vamos lá. Coloquei no meu planejamento de 2025 que até 6 meses eu vou ter um notebook. Isso é muito vago, mas tá lá, planejamento. Agora vamos para ação. Ação entre o orçamento, certo? Esse orçamento é o quê? Fazer 3 cotações. Vou pesquisar ou na internet ou em algum fornecedor e deixa lá. Deu lá, vamos dizer que é 10 mil o notebook. Aí porque daí tu escolhe a marca, o modelo, né? Tudo, colocou lá. Aí, ok, tu já sabe o modelo e tu já sabe o valor. E talvez tu já sabe quem são os fornecedores. E tu tem um prazo de 6 meses. Você não acha que é mais fácil você pegar o valor de 10 mil e quebrar em 6 vezes? Toda a vida. Fran, mas eu sei que eu vou fazer daqui a 6 meses em 10 vezes sem juros no cartão. Ok, porque é inteligente tu usar também para milhas, enfim. Só que se você pôr no planejamento, você vai saber se você vai cobrir talvez um faturamento ou tu vai criar um produto novo para cobrir e para tirar esse dinheiro para ver se não vale a pena à vista. Então assim, por isso que eu tô falando, pra se você tem esses dados, capitalizar assim do nada. Preciso comprar uma máquina ou quero investir em algo novo e você vai lá e pá. E paga. Isso mesmo. É saber trabalhar com o dinheiro. Com o dinheiro. O dinheiro ele tem que ser a nosso favor e não contra. Muitas pessoas têm medo de enxergar o teu financeiro porque ela tá vendo o extrato hoje. Entende? Hoje é dia 5. Ela tá vendo o extrato hoje. E agora você é aquela bem malinha, assim. A gente, da área de comunicação e do marketing, tem uma certa rixa com o financeiro. Porque é aquele cara que fala assim, a gente quer fazer uma campanha nova. Pra quê? Não tem dinheiro. Tem tanto. Tem que justificar, tem que documentar, tem que planilhar. Mas querendo ou não, é o trabalho dele. Mas é bem complicado isso no dia a dia, né? Porque assim, você até já comentou que tem alguns setores da empresa que trabalham em conjunto com o financeiro. Quais são os principais, assim? Os principais é o marketing, que é o comercial. O comercial ele tem que estar muito amarrado com o financeiro. Então, isso tem que ter muito da parceria. E tem muito a ver também como que é a comunicação da empresa. A comunicação é importantíssimo, tanto para o financeiro quanto para o comercial. Porque são 2 pilares da empresa muito importante. Sim, muito importante. Porque às vezes o que acontece? Um diz que aquele lá só sabe gastar, fica inventando moda, fica inventando campanha que não precisa, e o outro fica dizendo que aquele lá não dá o dinheiro que ele quer. Mas não se conversam, que no final eles querem a mesma coisa. Que a empresa prospere, aumentar o faturamento. E assim, e é muito cultural da empresa também, tá? Uma das empresas que eu trabalhei sempre foi muito aberto. Eu fui muito parceiro do comercial. Eu sabia até onde eu poderia ajudar o comercial, mas o comercial também tinha que me ajudar. Esse é um outro ponto, porque quem tem a vivência da área de vendas, da área comercial, às vezes tem essa dificuldade com o financeiro em algumas negociações, de abrir, de ver uma outra alternativa, de um outro caminho, para que a meta seja conquistada. E o financeiro tá ali para contribuir. Ele não é um empecilho que às vezes é o 880. A gente trabalha boleto 28 e se vire lá com o cliente. Né? Às vezes 2142, 2143, é conversar com o financeiro. Mas para isso precisa ter um bom planejamento. E além do planejamento, o financeiro tá acompanhando o fluxo do financeiro. Porque também imprevistos acontecem, né? Uma das coisas que são um vilão entre um comercial e um financeiro envolve muito a economia, envolve muito o mercado. Sim. É que assim, a gente está falando muito amplo os assuntos, né? Mas assim, tem que entender muito o segmento, né? Às vezes um prestador de serviço não vai ser a mesma forma da análise do que um comércio, um varejo, que tem os picos de vendas, de compras, né? Porque eles têm a estação. Interferência de clima, essas coisas. Clima, tudo isso. Aí que entra o papel de um consultor financeiro para te dar mais segurança, te dar mais respaldo para tomada de decisões, para ver estratégia, para ver caminhos, né? Porque assim, o financeiro,
tudo que ele vai te orientar é com base em informação que ele tem, Isso. que ele está enxergando, que ele sabe, que ele está identificando. Por isso a importância de ser transparente, né? De ter uma comunicação de mão dupla, né? Uhum. Tem que ser muito transparente, assim, e não ter medo de enxergar os números, né? Porque muitas coisas, não, eu anoto de um jeito, eu anoto do outro, mas esse não, a gente não pode ter nada na cabeça. Ele tem que sair da cabeça. Acho que agora é um X bem importante. Ver o número, mas entender o número é Interpretação. totalmente diferente, né? Sim. Porque eu posso ver friamente, é o que a gente estava conversando anteriormente, ver o número absoluto, 70 mil, 80 mil, nossa, mas quando você começa a esmiuçar, aquilo não é nada. Não, não é nada. Né? Então, assim, eu digo assim, não é nem preencher. Acho que qualquer um consegue preencher uma planilha ou até um caderno de fluxo de caixa, mesmo um caderno manual e tal. Só que aí o que acontece? Eu sou ex-caderno, não curto caderno. Porque, vamos lá, você preencheu 2 meses. Como é que tu tem que fazer uma análise? Tipo, jogar isso numa pizza, num gráfico. Tu vai ter que levar para alguma ferramenta, né? Então, para que perder esse tempo? Então, já faz direto numa planilha. Começa por uma planilha, depois vai para os sistemas, né? Existem uns sistemas que são bem bons, né? Tipo, o Meu Dinheiro Web. Tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. É uma das ferramentas que eu mais uso para os meus clientes. Já ajuda no dia a dia. Ajuda. Tem gratuito e tem o pago. Mas eu sempre penso, né? O gratuito tem uma limitação. Sim. Depende do que você quer saber, é importante ter um outro. Investir. Né? E tudo isso também entra ali na tua planilha. Entra. O custo das ferramentas. Com software, com profissional. Isso. Isso entra também. Como é que é o nome da ferramenta? É Meu Dinheiro Web. Meu Dinheiro Web. Pra Exatamente gente já assim. começar. E separar, bem importante. Pessoal, profissional, tentar não misturar. Não misturar. Se já tá misturado, vai separando aos poucos, separando. né? E o separar não é só, não, isso aqui é da empresa, eu vou pagar na conta da empresa. Se tá no nome da pessoa física, não adianta. Você pagou na pessoa jurídica. Só que contabilmente e para o fluxo de caixa é uma despesa da pessoa física, porque tá no teu CPF. Até porque depois lá na Receita Federal, minhas filhas, ele vai juntar o teu CNPJ com o teu CPF e eles vão saber. Eles vão saber. Então, o melhor mesmo é o quê? Comprou cartão CNPJ. Esse é um erro bem comum. Muito. Tem mais um ou mais dois que são bem comuns, assim, que a gente precisa prestar atenção para não fazer mais? Tira mais do que deveria da conta da empresa. Retirada de caixa, amiga! A gente não pode fazer uma retirada. Poder pode, mas teria que saber exatamente qual que pra quê, né? Pra quê? Uma coisa assim, a gente deveria deixar pelo menos 70% do faturamento na empresa para cobrir as despesas. Mas eu sei que isso não ocorre. Principalmente com o MEI, né? Com o MEI. O MEI não ocorre. Só que isso é por falta de não olhar o financeiro mais detalhado. E eu vou te falar que nunca ninguém me falou isso. Sério? Mas é 70% do faturamento. Deixar lá. Deixar lá. 70% do faturamento. Porque realmente estabelecer um salário e seguir aquele salário para ti. Sabe qual que é o Prolabore ideal? Não. Sabe qual que é? Não é conta nenhuma. É só assim. O que você faz na empresa? Eu escuto muito o quê? Faço tudo? Eu escuto isso, mas a gente não faz tudo. Faço tudo. Você faz tudo porque hoje você não tem verba para delegar umas tarefas. Mas o que você é especialista? O que você é real? Você provavelmente é o quê? É comunicadora, mas quanto que ganha isso no mercado? Tem ideia. Esse é teu valor de salário. Esse teria que ser teu salário. Porque se tu trabalhasse em CLT, seria esse teu salário. Faz muito sentido, total sentido. Muito. Por exemplo, Fran, eu sou analista financeira dentro da minha empresa. Ok, eu também faço marketing, eu também faço todo o setor. Eu tenho que fazer prospecção e tal. Mas eu não ganho por isso, porque existem vários setores na empresa. Eu sou cabeleireira, eu sou mentora, eu tenho uma loja de roupa. Fran, mas eu não vou conseguir sobreviver isso. A gente entende que não. Porque a gente vamos olhar para o MEI. O MEI, vamos usar lá. Hoje estamos um faturamento ali que seria mais ou menos uns 6, 7 mil por mês para ficar dentro desse enquadramento. Só que se hoje, com 7 mil, você não consegue pensar, nossa, eu consigo deixar 2, 3 mil para a empresa, e aí tem que ver o que está acontecendo. Porque o que acontece? O MEI, ele acaba misturando todas as contas. Fran, não, eu vou pagar tudo ali, o que sobrar eu retiro. Mas o que sobrar, e tu já viu o mês que vem o que tu tem que fazer? Por isso que o fluxo, a gente vai e volta, mas a despesa base, o base tem que estar muito bem feito. Que é tudo que tu paga, tudo que entra, quais são os clientes que talvez tu pode fazer como mensal.
Então, tu tem que analisar Começar a trabalhar previsibilidade. Tem um livro que eu adoro, eu sempre falo, todo mundo tinha que ler, que é Receita Previsível. Eu amo de paixão. Depois eu vou postar. Eu acho sensacional, eu já li 1, 2, 3 vezes. Receita Previsível é muito bom, justamente para trabalhar com isso. E se encaixa em todas as profissões. Não é porque você é cabeleireira que você não consegue fazer uma receita de previsibilidade. Porque tem aquela cliente que pinta cabelo, ela faz manutenção, faz alisamento, enfim. Em qualquer setor você consegue realmente ter isso. E daí também entra o planejamento, né? Para você ter já um quadro de receita previsível para você trabalhar tranquila. Até uma coisa assim que eu, até já que a gente entrou numa questão do MEI, né? Hoje o MEI, ele tá com faturamento ali de 81 mil. Existe que vai voltar agora em novembro para ir para 130 mil. Agora pensa, se porque sai... na realidade, né, o que acontece? Às vezes até o cachorro da família é MEI. Né, no Brasil? Não é? Aí o que acontece? Se aumentar essa questão do faturamento, vai ser bom para os MEIs. Só que pensa... Mas para quem não é organizado, não vai ser bom. Não, porque uma coisa recente que eu tava conversando com uma pessoa que ela é MEI, ela assim, Fra, estourou meu MEI. Daí eu falei, passou? Ela assim, e agora o que eu faço? Infelizmente tu desenquadrou. Aí começa a questionar. Mas aí você consultou no site lá da onde faz a emissão da nota e tal? Não, mas eu não emiti nenhuma nota. Deu. Então o que acontece? Então como é que tu estourou? Ah não, porque entrou dinheiro na conta. Aí é um erro. Para a Receita Federal, aí vem um problema, que pode vir uma multa depois, porque eles vão vincular as tuas contas. Não tem como. Mas o que vale para a Receita é o que você emitiu nota fiscal. Né? E uma coisa assim, ó, muitas não emitem nota por falta de conhecimento. Só que pra gente que é MEI, enfim, é muito importante emitir nota. Porque você consegue provar a tua renda de 2 formas. Até para compra de imóvel, de veículo, tu consegue provar. Porque a nossa receita é a única, as emissão de nota. Então você tem que declarar para a Receita, essa MEI, e tu tem que declarar pessoa física. Para você provar que realmente existe 2 formas de renda. Essa questão de planejamento, de se organizar, tu acredita que é mais um hábito ou tem que ser uma disciplina mesmo da pessoa? Os dois. Os dois? Os dois. Por quê? A gente sabe que não é todos têm essa habilidade. Eu não era organizada, tanto que eu entrei em dívida por causa disso. Eu não via onde o dinheiro estava indo. Né? E quando eu comecei a empreender, eu falei, não, se a minha renda não tem outra renda, eu tenho que descobrir o que aconteceu. Então, se você não faz um bom planejamento, eu não era disciplinada. Eu não tinha o hábito de olhar meu extrato, eu não tinha. Então, o que acontece? Tu tem que começar a criar disciplina para virar um hábito. Porque sem disciplina, ela não vai se tornar uma habilidade, e principalmente um hábito. E essa questão do planejamento, de rever, de olhar, você já comentou que seria bom o fluxo olhar todo dia ou uma vez por semana. Uma vez por semana. Mas o planejamento global, esse que você dividiu em médio, curto e longo prazo, de quanto em quanto tempo é importante rever ele, digamos, no ano? No ano, o ideal seria mensal. 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 Sentar Mas aí a equipe ali, coordenação comercial, financeiro, diretoria, mensal. E vamos olhar. Sabe por quê? Porque às vezes vai que esse mês, sei lá, o faturamento ele dobrou. Ai, tu vai ficar feliz que o dinheiro entrou. Mas se você não olhar qual foi as metas ou o planejamento do ano, você pode talvez gastar esse valor agora e não ter daqui a 3 meses. Então, por isso que é importante tu olhar o macro, o teu planejamento macro, que é de médio e longo prazo, tá? E para poder tomar essas ações, né? Uma vez por mês, olhar o macro, ok? Não, Fran, esse mês eu não vou olhar porque não entrou a renda suficiente. Ok, daqui a 2 meses. Mas nunca olhar, fazer no início do ano e olhar na metade do ano e depois no final do ano. Não dá certo. Tem empresa que só olha no começo. Só coisa linda, maravilhosa, vamos fazer tudo isso em 2025. Chegou 2025, não olharam, não fizeram e nada. já estão pensando em 2026. Depende muito da empresa, mas assim, uma vez por mês seria o ideal. Mas depende do setor, da empresa ser grande, trimestral também é recomendado. Mas semestral já passou metade do ano. E daí assim, estamos ali, estamos olhando, opa, deu ruim. O quão rápido a gente precisa agir e mudar essa rota? Imediato. Pensa só, se você viu que não vai conseguir realizar isso daqui a 2 meses, por que já não criar uma ação agora? Que pode ser um reajuste de valor, que pode ser a implantação de um novo serviço, postergar um projeto, mas tomar uma decisão imediata.
Mas esperar. Não esperar. Mas para isso tu tem que ter os dados. Tu não vai conseguir tomar ação se tu não tiver esses dados. Porque às vezes alguns empresários ficam assim, não, mas vamos esperar para ver o que acontece. O que acontece. O que acontece. Mas para acontecer, tu tem que ter dados, né, para ver o que vai acontecer. A gente tem que prevenir o que vai acontecer. Não tá no meu controle quanto que eu vou ter de faturamento, quanto eu vou ter mais despesa, a gente tem controle. Sim. A receita a gente não tem controle, entre aspas, né? Sim. Porque tu pode fazer um planejamento financeiro de receitas. Mas a despesa tu tem controle. Porque se você colocou no teu orçamento que você pode gastar R$1.000 em marketing, e se chegou a metade do mês e gastou 1.500, tu já tá... Não, já estourei o meu. Segura. Esses 500 ou eu administro para ir pro próximo mês, ou mês que vem eu baixo. Isso as pessoas não fazem. Gastei agora 1.500. Ah, mês que vem 1.500 de novo. Tu viu que já foi... Vai virando bola de neve. Vai virando bola de neve. E eu acredito também que algumas pessoas é meio psicóloga, né? Trabalhar essas inseguranças. De às vezes, não, toma a decisão, tá certo, vai. Dá aquele empurrãozinho. Outros você dá uma freada. Sim. Opa, amigo, calma. Não é bem assim que você tá pensando, volta. A gente... dosar, né? Dosar. Eu cheguei a falar assim, olha, você não pode comprar nada agora. Tá aqui os números. Aí Só a pessoa, não, risco. Fran, eu preciso. Ok, mas tu tá ciente que mês que vem isso vai dar pode ser que dê um problema. Tudo depende da tua receita. Mas tu viu que tu jogou uma pressão? É aquilo que a gente falou no começo. Isso dá muito estresse na pessoa. Né? Tu sabe que tem que pagar aquele boleto. Cara, a gente sabe que a gente dá um jeito. Só que por que tu vai sofrer já se talvez não poderia segurar 10 dias e ir pro próximo mês? Ou negociar. É muita questão de negociação, sabe? Porque às vezes a pessoa faz pressão pra você, não, tem que comprar agora, tem que comprar agora. Que aí entra muita questão de venda, de como a pessoa tá vendendo um produto, né? Será que tem que ser agora mesmo? Não consigo esperar um pouquinho? Né? É uma coisa que eu faço... Negociar com fornecedor também, né? Dívidas. Uma coisa importante é você criar regras de pagamentos. Opa! Isso é uma dica de ouro. Criar regras de pagamento, tá? Muitos têm folha de pagamento, que é do dia até o 5º dia útil. Então, uma coisa que eu sempre dou conselho, não cria com fornecedor pagamentos do dia 1º ao dia 10. Ou do dia 1º ao dia 7. Que você vai comprometer o que vai muito, porque tu não tem como. Quem tem que pagar folha. Não pode fazer dívidas dia 5. Uma coisa muito ruim é quando o aluguel é dia 5 ou é dia 1º. Ou seja, porque o aluguel em si, ele é um valor mais alto. Às vezes é o maior valor alto de todo o teu fluxo. Isso também é importante tu saber qual é o boleto mais alto que tu tem que pagar. Esse também é muito legal. Tu saber quanto que é. Porque hoje tu tem que saber qual é o boleto mais alto que eu pago. Eu sei qual é o boleto mais alto que eu pago hoje. Pergunta pra eles. Você sabe qual é o boleto mais alto hoje? Duvido que tu sabe. Se tu sabe, bota ali no comentário, quero ver. A maioria não sabe. Não sabe. E é importante tu saber. Porque daí tu já se previne o valor que tem a pagar. Né? Mas Olha voltando só. na questão de ter esse ter time ali, das datas. Vamos dizer que você conseguiu negociar dia 10, dia 15 e dia 20 os pagamentos. Lembrando que dia 20 é dia de imposto. Eu também não... Dia 20 é dia de pagamento de imposto. Olha... É o dia que mais transita dinheiro no universo. No Brasil todo. Dia 20. Dia 20. Que é o dia de pagamento de imposto. Os impostos maiores é no dia 20. Então, o que acontece? Ou você programa para receber no dia 20, ou você só deixa pagar os impostos no dia 20. Então, são estratégia. Nossa, se eu consigo fazer com que tal pessoa... eu só consigo pagar dia 10. Pode ser? Fran, não. Então, ou dia 11, ou dia 1º. Sabe? Tem coisas que é possível. Exemplo, eu mudei todas as contas fixas minhas, vencimentos. Exemplo, luz, água. Eu trabalho home office. Então, 70% da despesa minha é da empresa, não é da casa. Sim. Porque eu estou usando o meu espaço, né? Então, exemplo, água, luz, telefone, internet. tudo no dia 28. Eu pago tudo dia 25. Ou dia 25, dia 28. Sempre final do mês. Sempre final do mês. Por quê? Tu tem como trabalhar com o teu dinheiro, o faturamento da empresa. E outra coisa, evite antecipar pagamentos. Não antecipa. Programa. Se você não ganha, não tem por que antecipar, né? Se não tem um benefício, eu quero dizer. Isso. Não antecipa. Se o vencimento é dia 25, paga dia 25. E cuida com não pagar juros, né? Porque pagar juros é ruim, porque é um dinheiro que tu tá perdendo. Nossa, várias dicas bem legais, assim. Sim.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já falou também antes ali, pessoal do varejo, que às vezes sofre na parte de vendas com clima. Quais outros fatores externos a gente tem que ficar ligado que podem influenciar nosso planejamento, a saúde financeira da empresa? Pessoas. Pessoas? Eu jurava que ela ia dizer economia. Pessoas? A economia, ela seria a segunda opção, né? Mas pessoas primeiro. Vamos lá. Explica. Vamos usar o varejo. A pessoa é uma loja de joias e tem 5 mulheres. De repente, 2 estão gestante e uma pediu a conta. Isso é financeiramente... porque daí o que acontece? Tu vai ter um custo, né? De manter, de ter elas e vai ter que contratar outras pessoas. Esse seria um outro, tá? Eu usei o exemplo da mulher pelo fato de a gente estar falando mas com pode, de repente, uma imprevisibilidade que a gente comentou no início, alguém, Deus o livre, sofreu um acidente de trabalho. Também. Então, assim, é muito imprevisível. Às vezes a pessoa pediu conta, né? Ou também o que aconteceu? A gente teve a pandemia, então muitas empresas, ela teve problema, não foi nem com a questão, porque o imposto, por exemplo, o imposto poderia parcelar, mas e as pessoas? Eles teriam que manter as pessoas ou dar conta, e quando você dá conta, o custo para demitir é 4 vezes mais. A saída de um funcionário é muito mais caro do que uma contratação. Quero esmiuçar um pouquinho mais isso. Ouvi dizer uma época que um funcionário que tem muito tempo de casa, às vezes se torna um problema financeiro para a empresa. Sim. E que às vezes a empresa deixa meio que no radar e às vezes é um pouco estratégico, mesmo sendo um bom profissional, você acabar dispensando em determinado tempo, porque isso só vai onerando. É verdade. É uma visão bem fria, tá, gente, do mundo empresarial, mas é verdade? É verdade. Porque quanto mais tempo, mais vai ter que pagar pra pessoa, principalmente se ganhar conta, né? Porque assim, 30 anos de casa, 25 anos de casa, tu imagina você ter que dispensar. Só que a empresa que tem um funcionário de 30 anos, ela já tem uma bagagem também guardada de reserva. Porque, por isso que eu falei dos orçamentos, todo o setor, ele tem uma reserva empresarial. Então, o RH, ele sabe que ele pode demitir, exemplo, 2 pessoas dentro daquele mês. E isso tem que ser muita comunicação. Vocês estão vendo que até isso acaba sendo uma decisão que envolve planejamento financeiro? Hoje, um gestor de empresas multinacionais, ela não pode simplesmente falar, eu vou demitir tal pessoa. Ela tem que ver qual o orçamento e o quanto que vai impactar. Claro que se a pessoa pedir, é outra história. Mas quando está no controle do gestor e tem uma data, ele tem que informar o RH antes. Não é simplesmente chegar lá do nada. Que loucura, por isso gente. que tem assim, sei lá, cometeu um erro, tem uma ação ou, enfim, tem uma advertência. E isso tudo, o setor financeiro, ele vai ser acionado. Então, tudo depende muito do processo interno. Passa muita coisa pelo financeiro. O financeiro começa e termina a empresa. Quando é uma empresa que tem uma organização muito boa. O financeiro tem que saber de tudo o que acontece. Não, financeiro sim. Mas aí o que acontece? Dentro de uma empresa existe vários... Por isso que a gente fala, o financeiro faz tudo isso e tal. Só que dentro do financeiro existe o coordenador, a pessoa que só faz o contas a pagar e a pessoa que faz o contas a receber. Mas o gestor do financeiro, ele sabe tudo o que acontece. Ele é o tesoureiro da empresa. Ele que vai ver os relatórios, que vai fazer a interpretação, que vai conversar com a diretoria, que vai conversar com a gestão comercial. É a nossa obrigação de ver assim, nossa, mas por que saiu tanto vale? O que está acontecendo? Do RH. Ou por que saiu tanto aquilo? Porque até isso é legal dos sistemas, tá? Dentro de sistemas muito maiores de empresa, lá tem o RH tem salário, 100 mil de salários. Se deu 101, vai dar um alerta no sistema e vai informação. Então é muito interessante o financeiro, assim. Vai um alerta. Quando tem unidade produtiva, então, como é que não funciona esse sistema? Cada empresa tem um segmento, mas esse é o macro das empresas maiores. Então, hoje, desde você, profissional autônomo, até você que está já numa empresa de médio porte, grande porte, é super importante ter a interpretação dos dados financeiros. Sim, muito, muito. Essa ferramenta que você falou antes, tem mais alguma online que de repente as pessoas possam usar? Para alguém que de repente já está nesse patamar de média para grande? A conta azul, ela ajuda bastante, né? A conta azul, né, para empresas maiores. Mas o meu dinheiro web, eu ainda gosto mais dele, porque ele é muito dinâmico. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto muito dos relatórios em pizza, em gráficos, né? Então, por isso que eu falei, depende muito da tua forma que você quer enxergar os números.
Porque assim, ó, o número ele não pode ser uma coisa, ele tem que ser leve. O número, a interpretação do financeiro tem que ser leve. Isso é difícil, porque a gente já tem o estigma que o financeiro sempre é uma coisa pesada. Mas isso é muito... É uma coisa difícil, né? Mas isso é porque foi cultural criado. mesmo, é cultural, né? A gente tem que trabalhar muito esse nosso lado, de por que que... fazer perguntas assim, por que que eu olhar os números me incomoda? Tu sentou na frente da planilha, o que que te acontece? A mão começa a suar? Aí entra o comportamento. Nossa, talvez às vezes a internet não funciona. Algumas reuniões... Ah, pra que fazer isso? Algumas reuniões, como eu trabalho muito online, já que chegou de a luz acabar na minha casa ou na casa do cliente. Porque é uma energia muito pesada o financeiro. Então a gente tem que trabalhar esse lado. Eu digo assim, eu sou muito mais psicológica. É muito psicológico o dinheiro, né? E muitas vezes as pessoas não querem o confronto, né? Não. Contigo. Não. Tipo assim, ai, vou ter que falar com a Fran que aconteceu isso, eu já sei que ela vai me falar, né? E às vezes eu não vou falar isso, né? Porque a gente tem eu tenho muita essa habilidade de perceber também o que eu vou falar no momento e o que eu não vou falar. Que às Porque vezes você tem que segurar. Tem que segurar. Porque muitas coisas, assim, o financeiro é muito pessoal, é algo muito íntimo. Então ela tem que começar a perceber. Sabe? O financeiro não é só uma planilha, é muito além. Gostei muito da tua dica de categorizar. Categorizar. Porque hoje, bem ou mal, eu acho que o pouco... Vamos dizer que é pouco, mas a maioria das pessoas que fazem, eu acho que elas só jogam lá na planilha, custo fixo, contas variáveis, né? Que é compra ali que tu paga parceladinho, salário e faz ali a base de quanto sobrou. Ninguém chega a categorizar. A categorizar, não. E ali tu falou variável, né? Contas variáveis não é as parcelas. Não? Não. Então fala mais. Existe assim, as contas fixas, né? O que é fixo? Luz, água, telefone, todo mês. Então. Dentro de casa, digamos assim. Mas o que acontece? Ela não é uma conta fixa. Ela é variável, porque o valor muda. Fixo é um empréstimo. Então, o que é um determina aluguel, é o valor. É o valor. Exemplo, tá? Ah, Fran, eu parcelei. Aí tem uma sacada. Como é que tu parcelou? Cartão ou boleto? Porque se for cartão, tu tem que ter um controle separado só para cartão. Não pode ser o mesmo... Não pode ter uma célula ali, cartão de crédito, X? Até pode, só que aí o que acontece? Como é que tu vai selecionar tudo que tu gastou no cartão em um mês? Olhando a fatura. Mas aí tem só da empresa? Não, tem... Aí tem, entendeu? Entende? Então assim, Então já desmembrar tem que também desmembrar. Se é cartão, se é boleto, se é crediário em loja. Tudo tem que ser separado. Porque é mais fácil de você perceber, nossa, eu tô gastando nessa forma de pagamento maior. Tô gastando mais no cartão, tô gastando mais no boleto, tô gastando mais na pessoa, tipo, indo para uma pessoa de loja física, né? Mas assim, as contas fixas são as contas que por um longo tempo... É aquele valor. Aquele valor, tá? Aí o que acontece? Por isso as pessoas confundem. Fran, mas a Celeste, a luz, eu pago todo mês. Ela é uma conta constante com valor que vai variar. Conforme o consumo. Aí, por quê? Quando você pega os 3 últimos meses, você vai fazer uma média para o valor futuro. Para você ter uma previsão. Uma previsão. Tu vai pegar a média dos últimos 3 meses e vai ver quanto que é todo mês, mais ou menos, que vai variar. Assim como o pessoal faz a previsão de vendas, faz essa média ali de quanto você vendeu em janeiro, fevereiro, 3 meses e prevê algo para o futuro que você até joga um pouco a mais em cima para fazer metas. Uma coisa que eu faço a partir de novembro até março, a minha luz aumenta 30%. Ar-condicionado, né? Sim. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Mas nunca me preocupei que vai ter um reajuste. Só ia... Ai, aumentou a luz. Ia atacando lá na planilha. Não, mas é importante fazer isso, colocar essa porcentagem. Tá, agora algo assim bem pessoal, gente. Quando a gente observa que a nossa torneirinha maior na vida pessoal, por exemplo, mercado. É o mercado? É o mercado. Isso na pessoa física, né? É. Então, existe 2 formas que a gente pode avaliar, né? Que é o quê? Se tu tá fazendo uma projeção de orçamento antes e que dias do mercado você tá indo, tu tem que testar. Porque eu tô com essa impressão que cada vez aumenta mais e a fonte maior está ali. No mercado. Hoje, pensando na pessoa física, para mim também hoje é o mercado. Até por fato de a gente trabalhar home office, a gente acaba consumindo mais. Uma coisa que ajuda muito é o quê? É você perceber os dias que tem promoção e não comprar nas datas que vai todo mundo. Exemplo. Tem empresas aqui que fazem o primeiro final de semana promoção. Eu vou nesse.
eles colocam, observa, tá? Eles colocam 3 a 4 produtos, o restante não é o mesmo valor. Vai um dia antes, vê quanto que tá o valor e pode ir no mesmo dia. Você vai ver que o valor mudou. O dia antes tá mais barato. Então tem que cuidar muito, tá? Uma coisa que eu faço é pegar então só os itens daquela oferta. Os itens daquela oferta. E isso é uma sacada de marketing. Que daí joga 3 produtos. É o boi de piranha. E o resto vai. Vamos chamar o povo para comprar. Outra coisa que pode te ajudar é você perceber o fechamento do teu cartão. Quando que fecha. E perceber, por exemplo, água com gás. Eu consumo muita água com gás. Então eu compro vários galões, não sei como é que fala. Litros e tal. Fardinho. Fardos, isso, é essa palavra. A gente pega vários fardos, mas fora da época de promoção mesmo. Desculpa, fora da época do agito, de todo mundo tem dinheiro. Né? E eu espero virar o cartão e faço essa compra macro. Isso é uma estratégia que ajuda muito, tá? E fazer marmitas, evitar de comer fora, comer em casa. Realmente isso te ajuda bastante, tá? Porque o comer tu vai ter que consumir, tá? E eu não digo para diminuir, mas tu tem que começar a perceber qual o mercado que gasta mais. Usar, né, estratégias no seu dia a dia também. Economizar. Penso que se a gente consegue fazer isso no dia a dia, automático vai para a empresa. Vai para a empresa. Porque daí já é hábito, que é o que a gente estava conversando antes. E quando na empresa, vamos fazer um exemplo, de repente o teu custo nem é o aluguel, mas é folha. E aí, como é que tu administra isso? Porque às vezes você vai precisar enxugar. Aí tem que ver os dados dos meses anteriores ou até um ano atrás. Para quê, tá? Tudo depende muito do segmento, né? Mas se hoje a tua folha é maior, só que a tua folha é maior e o teu faturamento aumenta por causa das pessoas, não faz sentido tu tirar eles. Agora, se você estão trazendo a receita. Agora, se você percebe que tem a despesa da folha, daquele setor, aí tu tem que avaliar. Exemplo, o que tu dentro da empresa tu pode delegar? Qual setor talvez eu poderia pagar menos e não ter a despesa do funcionário? Pois é, quando que a gente de repente toma essa decisão de terceirizar algumas coisas? Por exemplo, o financeiro. O financeiro é um dos setores que é mais viável de terceirizar. O marketing também hoje em dia está sendo terceirizado. Algumas até na área de comercial. De comercial também. E também perceber ferramentas. Qual a ferramenta que pode substituir nessa operação? Né? Então, tudo depende de ver como que é. Mas se você percebe que a tua folha está alta e a receita está caindo, aí é a hora de avaliar. Ou a despesa do fornecedor, é que tem que avaliar muito. Às vezes não é bem a folha. Às vezes é o produto que tu está comprando muito, está estocando, né? Isso é um problema muito, porque dinheiro... Tá vendo como é tudo interligado? Porque, por exemplo, pensando em loja, se você tem, sei lá, faturou 200 mil, mas você tem 500 mil de produto... O estoque parado? É dinheiro parado. E o estoque tu não consegue vender no mês que vem. Ou daqui a 2 dias. Não temos, como aprendemos num episódio anterior, liquidez. Não tem liquidez imediata. E daí ferrou-se. Hoje, assim, ó, hoje, né? O que hoje a Fran, a Mariana tem de dinheiro é o que tá na conta. Ah, Fran, eu tenho, sei lá, eu vendo joia, eu tenho ali no meu estoque 50 mil de joia. Tu não tem dinheiro. Esses 50 mil de joia, você não vai conseguir pagar o teu aluguel de amanhã. Exemplo. Isso. A mesma coisa com quem diz que tem imóveis. Mas você também não vai dar a casa para pagar. Isso. Não. Por isso que quando a gente fala do planejamento, o imóvel é importante entrar, mas para você saber o tempo que teria para vender, para poder compensar. Então isso é muito longo prazo, não é imediato, né? Hoje o imediato é o que está na tua conta. Vamos falar de reserva agora um pouco, né? Além da reserva, vamos voltar para a reserva. No começo você falou... para os MEIs, né? Não sei se é só para o MEI ou para todo mundo. 70%. Isso. Seria a tua dica. Seria minha dica. Nada mais, nada menos. Depende muito. 70% seria para tu poder ficar tranquila. 40%. 30% você retira para você, para a pessoa física. E 70% fica para a empresa, né? Por quê? Porque o custo maior tem que ser a empresa. Só que o que acontece com esse 70%? Se você não tem uma boa divisão de despesa empresarial e empresa pessoal, vai ficar muito difícil você saber se a empresa precisa de 70%. 70% seria o ideal se você tem tudo separado. Fornecedor, clientes, despesas com maquinário, tudo. Mas se hoje você não tem, o que eu sugiro?
Você faz primeiro o levantamento de todas as despesas da empresa, tanto contas a pagar e tudo que tu tem previsão de receber, certo? Aí ali você vai perceber que nos últimos 3 meses, quanto que você tirou pro teu CPF. Porque ali vai ser tua despesa. Por quê? Hoje o maior vilão dos MEIs, das empresas menores, é você mesmo, o próprio dono. Porque o próprio dono viu o dinheiro e vai retirando. Depois eu vejo o que eu faço e vai retirando. Não é igual lá na igreja que você passa na pia e pega água benta, tá? Deixa o dinheiro, a gente já aprendeu, deixa lá o dinheiro, não mexe nele. Não mexe. Só que aí, o que acontece, tá? Vamos ser racional, tá? Tu sabe que tem dinheiro na conta da pessoa jurídica e você tá devendo alguma coisa. O que o nosso vai fazer? Vou pegar, depois eu devolvo. Isso. E esse devolver nunca devolve. Não. Então, existe uma categoria chamada retirada de sócio. Por quê? Vamos retirar. Algum momento... Sim, aí pode acontecer. Claro, o dinheiro, assim, eu digo assim, o dinheiro é teu. Você pode tirar. Fran, tu tá me dizendo que 70% é o ideal, mas se eu quiser tirar, eu tiro. Sim, o dinheiro é teu. Só que tá vendo que a responsabilidade da empresa é sua. Sim. Tá nas tuas mãos. Então, se você não tiver esse controle, a empresa vai falir. Porque Sim. você mesmo vai falir. Até porque depois, quando você for fazer a análise para o próximo ano, você vai ver lá, por exemplo, em novembro, o que teve uma divergência? Ah, teve uma retirada de sócio. Isso. Então, quando você tem todas as informações, fica muito mais fácil para você planejar o futuro e ter um futuro, principalmente, né? Ter um futuro empresarial. E também, mesma forma que você retira, você pode pôr dinheiro na empresa. Injetar. E a gente coloca como investimento para a empresa. E esse valor você poderia devolver algum momento na sua vida para a empresa. Isso também é importante para tu categorizar. Quando a gente fala de reserva financeira, muitas pessoas colocam isso para comprar um maquinário, para investir em algo. Não só a reserva por ela si só. É saudável também, né? Não precisa ser só para algo que você vai querer adquirir no futuro. Eu digo assim, que essa reserva ela tem que ter um pedacinho para estudo, né? Para a equipe, tá? Por exemplo, assim, vou fazer um curso. Por que não ser uma despesa da empresa? Porque eu sou a pessoa da empresa. Sim. Entende? Então, é começar a perceber qual é a despesa que a empresa pode pagar, que vai entrar nos 70%. Entende? Porque hoje, o que a pessoa faz? Ela vê o que ela tem como pessoa física, ela retira e paga tudo lá. Ah, Fran, eu comprei um curso, mas é eu que vou fazer? Tá tudo bem, é pra mim. Mas, gente, se você é dona da empresa, por que não transferir essa despesa para a empresa? Muitas vezes você pode negociar valor, muitas vezes você pode parcelar, ter um desconto, pode ter um benefício desconto da entidade, né? Para a gente encerrar agora aquela dica matadora, o segredo da coroa. Tem várias, né? Mas a principal é olhar o fluxo de caixa, ter um planejamento mensal e tirar um tempo, né? Criar esse hábito de parar, olhar o financeiro, faça uma reunião com você mesmo e faça o diagnóstico financeiro. Levanta todos os dados, não tenha medo de ver esses números e tenha base, tem que ter uma base de dados, senão não tem como responder muitas coisas que a gente conversou aqui hoje, precisa de dados. A gente não pode sair navegando à boa sorte, gente. Pra gente ter o tal do oceano azul que tá super na moda, a gente precisa ter direcionamento nessa navegação. E daí precisa realmente ter esse olhar com os números, ter esse carinho e ter a ajuda de um profissional dessa área financeira. É isso. Adorei, recebi várias dicas. Começar a implementar hoje, não é nem amanhã, é hoje. Bora lá, todo mundo acessando já o perfil da Fran, tem várias dicas lá, vocês vão adorar. Até a próxima. Até.